Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu tô com mais um vídeo extra aí para vocês. E aí, nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, é uma participação, uma palestra que eu ministrei durante o primeiro encontro internacional de exopolítica que aconteceu em São Paulo, lá na Barra Funda, no dia 26 de outubro de 2019. Vários pesquisadores de vários países estiveram participando desse evento, que foi algo aí inédito no estado de São Paulo e importante também porque desse encontro foi feito um manifesto, inclusive foi assinado pelos pesquisadores e pelos participantes do evento para ser encaminhado à ONU e para mostrar para a ONU que o fenômeno OVNI ele é algo importante e que está aí acontecendo em vários países, não só no Brasil, mas como em outros países. Inclusive durante o evento eu tive o prazer de encontrar o meu antigo amigo, o Jenner Silva. Vimos lá algumas palestras também interessantes, por exemplo, do coronel Júlio Chamorro, do Peru. Ele fez em videoconferência diretamente para o evento. Então foi um evento bem legal e hoje eu estou trazendo para vocês aí essa palestra aí sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Espero que você goste. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixe os seus comentários aqui. Então, sem mais delongas, vamos ver essa interessante palestra. O tema que eu vou trazer para vocês é sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que é um tema bem conhecido, um caso bem conhecido, só que eu vou trazer algumas novidades também, tá, sobre esse caso, que talvez vocês vão falar assim, porque o caso de maio de 86, ele é um dos casos que nos ajuda até fazer a petição do manifesto aí, que depois a gente vai até estar mandando isso daí para a ONU, para os órgãos competentes, então a gente tem que pedir aí a abertura. E o caso de maio de 86 é algo real que aconteceu, no nosso país, no Brasil, em maio de 1986, e a maioria das pessoas ouve falar no caso que aconteceu no dia 19 de maio de 1986, certo? Só que eu vou trazer para vocês que na verdade não foi só 19 de maio, foram praticamente 10 dias consecutivos de invasões, de observações nos céus do Brasil. E não só, inicialmente se falava que os OVNIs apareceram em São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Não só nesses estados houve aparições, mas em outros também, que aí através da apresentação vai ficar claro. Não só assim o caso de maio de 86 é importante para a gente pressionar aí os órgãos competentes, mas, por exemplo, a gente tem a Operação Prato no Brasil, que foi algo bem importante, pesquisado pelo 1º Comando Aéreo do Pará, a Força Aérea Brasileira. Nós temos, por exemplo, um caso que está vindo à tona agora, que é a explosão do OVNI de Ubatuba, que é algo que tem uma evidência física. Mas, sem maiores delongas, vamos para a Noite Oficial dos OVNIs. Então, a Noite Oficial dos OVNIs é um caso clássico, como eu já falei, da ufologia mundial, brasileira e também mundial, e o seu ápice, que no seu ápice durou pelo menos 10 dias de observações e radarização, ou seja, foram detectados em 3 tipos diferentes de radares a bordo das aeronaves e também em solo. E ocorreu em 1986, em maio, com perseguições empreendidas por caças militares e milhares de testemunhas. Milhares, vocês vão entender porque eu estou falando milhares. Tanto civis como militares. Tá? Eu poderia até afirmar que houve mais de 2 milhares de militares que observaram esse fenômeno. Eu vou provar isso hoje para vocês aqui, sendo pesquisado criteriosamente pela nossa FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Como que tudo começou? Começou em São José dos Campos, na torre de controle
de São José dos Campos, com o segundo sargento, o Sérgio Mota, que inclusive recentemente ele deu uma entrevista para o Fantástico, contando toda essa história e dando inclusive mais detalhes. E ele chegou a ver a princípio a olho nu, depois ele entrou em contato com o centro de controle e aí começou a conversar por telefone, vocês estão vendo, está detectando, e até que chegou ao ápice de se mandarem caças de interceptação ao encalço de mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados. Aí pilotos de caça Mirage F-5 foram perseguir esses OVNIs. O início foi 19 de maio de 86, desse caso importante, a Noite Oficial dos OVNIs, embora alguns casos isolados já vinham ocorrendo no Brasil meses anteriores. E quando o Sérgio Mota ligou para Brasília, ele falou a seguinte frase: Brasília, boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Isso está gravado, vocês podem pesquisar até na internet ou pegar diretamente no Arquivo Nacional, no Coreg. Lá você encontra os áudios dos pilotos e dos controladores de tráfego aéreo, que aí você tem toda a comunicação que foi feita desse importantíssimo caso brasileiro. Agora a gente vai ver um vídeo resumo de 4 minutinhos, só para a gente ter uma ideia, depois eu vou entrar nos pontos mais marcantes. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer e perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos.
Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na Torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Nem sobe, nem desce, nem vai para a esquerda, nem para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Você permanece com ele à vista? Assim, vou mostrar a foto à vista. Silêncio bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e vermelha. Controle de São Paulo será alertado. Então, interessante, assim, o vídeo é curtinho, mas dá para ter uma interação, assim, a gente vê que realmente esse caso, ele envolveu vários detalhes e foi algo que deixou os nossos militares, assim, boquiabertos, né? Porque eles não conseguiram nem identificar e nem interceptar. Mas vamos continuar aqui. Eu fiz um cronograma dos avistamentos. Então, dia 19 de maio, a gente teve mais de 2.000 pessoas como testemunhas, e envolvendo a cidade de São José dos Campos, São Paulo, Guaratinguetá em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Goiânia, Brasília, Chapada Diamantina na Bahia. Isso só no dia 19. Dia 20 tivemos dezenas de pessoas, São José dos Campos, São Paulo, Ribeirão Pires, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Dia 21, Santo André, Ipuaçu, Rio de Janeiro, Maringá, Fortaleza, Teresina, também com dezenas de pessoas. No dia 22, apareceu só em Blumenau, com bastante testemunhas também. Dia 23, dezenas de pessoas. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 foi o dia que nós acreditamos que essa invasão, esses 10 dias, que foi uma onda, uma pequena onda que ocorreu de observações, ela se encerrou. Apesar de depois a gente teve alguns casos esparsos no período de 2 de junho até 29 de agosto e envolvendo 8 estados do Brasil. No dia 29, daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês o que aconteceu, que foi inclusive o próprio sargento Sérgio Mota que deu o detalhe de como que aconteceu isso. Eu coloquei aqui essa tela para relembrar, a gente viu lá no vídeo, mas o Osiris Silva, que era ex-presidente da Embraer, ele estava voltando de Brasília para São José dos Campos numa aeronave Xingu junto com o comandante Alcir, e o Sérgio Mota autorizou ele a chegar próximo de uma luz que estava ali, né, para tentar identificar tal. E aí o que ele fez? Ele escreveu o livro A Decolagem de um Sonho. O próprio Osiris escreveu um livro onde ele conta várias coisas da vida dele. No penúltimo capítulo, ele dedicou a esse caso de maio de 86. Vários controladores de tráfego aéreo e pilotos também atuaram no caso, eles participaram de uma coletiva, né? Então na internet aí também tem vários vídeos onde esses pilotos deram o depoimento em relação a essa perseguição que foi feita. O próprio ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima, ele veio a público também falar que
que realmente todo o aparato aéreo tinha sido utilizado para tentar interceptar alguma coisa. E que ele disponibilizaria em 10 dias, ele falou isso, um relatório oficial sobre o assunto. Coisa que demorou 23 anos para acontecer. Apesar que nós cobramos isso daí alguns anos depois, mas a aeronáutica sempre dava informações errôneas do que de fato tinha acontecido ou dava uma sabonetada. A imprensa ela divulgou o caso intensamente, vários jornais publicaram, não só de São Paulo como de outros estados, São José dos Campos, publicaram a respeito desse importantíssimo caso. Aí agora está a prova aí, mais de 2.000 militares observaram os OVNIs. O que aconteceu? No dia 19 de maio de 1986, entre 19h30 e 20 horas da noite, havia 4 turmas de alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, que eles saem para fazer determinado procedimento à noite, e de repente aconteceu um blackout, e estava todo mundo ali. Então são 4 turmas de 500 alunos mais ou menos, dá 2.000 militares que estavam ali treinando para ser militar, fazendo um curso de aperfeiçoamento, e esses militares também estavam sendo dirigidos ali por sargentos, pelos professores que também eram militares. Então dá mais de 2.000. E aí o que aconteceu? Deu blackout, eles olharam para cima e todos viram mais de 20 objetos paradinhos. Às vezes eles andavam, às vezes em formação, depois começaram a andar desordenadamente e por fim andaram numa velocidade muito rápida. Aí você fala assim, mas quem que deu o depoimento? Foi o capitão Sérgio Fiuza Gomes. Ele estava presente no dia e tem vários outros militares também que confirmam isso. E ele chegou a falar, o capitão Sérgio Fiuza falou, de forma repentina, um blackout sobreveio em toda a região, havia umas 20 ou mais bolinhas brancas alinhadas no espaço, bem nítidas, contra o fundo negro do céu. De repente, as bolinhas luminosas começaram a se movimentar e, como se estivessem sob ordem ou comando, começaram a se locomover de forma absurdamente rápida. Então, existe aí uma quantidade enorme de militares que observaram, não foi um objeto, mas vários objetos voadores não identificados. Na época foram feitos vídeos, fotos, mas não no dia 19. Por exemplo, esse vídeo ele foi obtido pelo Daniel Gomes, que era chefe da equipe da Mixon Video. Eles estavam em São Paulo e no dia 29 eles chegaram a filmar um desses objetos que estavam ali perto da Paulista, naquela região ali daqui de São Paulo, Fotos também no dia 29 foram obtidas pelo fotógrafo Adenir Brito, que na época era de um jornal Vale Paraibano, lá de São José dos Campos. Ele tirou várias fotografias, só que o Hurtak esteve aqui no Brasil e foi lá na redação e, de certa forma, disse que pegou os negativos para fazer uma análise na NASA, já que ele falava que ele era um representante da NASA. Então saíram matérias, que ele esteve lá, pegou esses negativos. Eu entrei em contato com ele alguns anos atrás, ele disse que não tem nada, que ficou lá na NASA, ou seja, esse material que deveria estar no Brasil, de posse dos pesquisadores, foi levado para os Estados Unidos. Infelizmente, o que a gente tem aí são as reproduções de fotos. Os negativos, que seria um material para a gente fazer análise, infelizmente está na mão dos americanos. E nem a gente pedindo repatriamento, isso aí vem porque ninguém sabe onde está, sumiu, com certeza está em algum órgão de inteligência. E foram fotos tiradas com tempo de exposição mostrando o deslocamento dos OVNIs. Bom, fechamento dessa primeira onda, ela foi no dia 29 de maio, o próprio Sérgio Motto, sargento Sérgio Motto,
ele falou que eles trabalham assim em turnos. No dia 29 ele estava lá em São José dos Campos, e aí de repente começou a ver aqueles objetos de novo. E aí ele liga para Brasília, liga para São Paulo, era a mesma equipe, uma coincidência assim tremenda. Só que nessa oportunidade não foram acionados as naves de interceptação, ou seja, eles só detectaram no radar, foi feito um relatório, tem esses relatórios da Força Aérea Brasileira, inclusive disponíveis para o público, e o que ele falou de interessante, que eu tenho inclusive gravado, que no dia que o Fantástico fez a entrevista com ele acabou dando uma entrevista pessoal para nós também. Ele falou o seguinte, que haviam informações de que havia sobre Santos, no litoral de São Paulo, um objeto em forma de charuto muito, mas muito grande, e que várias bolinhas luminosas foram convergindo em direção àquele objeto grande, até que chegou um certo momento, toda essa fenomenologia acabou desaparecendo. Eu, conversando com o pessoal lá de Santos, consegui localizar testemunhas também que falam a respeito de avistamentos em Santos na noite de 29 de maio de 1986. Alguns documentos americanos também falam a respeito desse caso. Tem esse telex do DIA, Departamento de Inteligência norte-americano, que fala que houve a detecção em 3 diferentes tipos de radar, cita o Osiris Silva ali e tal. Então é um documento que hoje já está liberado lá nos Estados Unidos, a gente consegue isso aí facilmente, e que comprova que os americanos estavam interessados no que estava acontecendo em termos de OVNI aqui no Brasil naquela época. A gente tem outros documentos que mostram que eles estão interessados desde a década de 40, 50, 60, tem vários documentos aí, tá? Então eles acompanham isso aí de perto, então tem documentação também americana. Os relatórios oficiais brasileiros só vieram à tona 23 anos depois. Também está à disposição no Arquivo Nacional. Você entra lá no CIAN e consegue obter esses relatórios. Aí são várias páginas e traz inclusive as conclusões. Eu separei alguns aspectos importantes que estão nas páginas 7 e 8, que diz o seguinte: no relatório da FAB, os fenômenos apresentavam ecos no radar, não apenas do sistema de defesa aéreo, como também nas aeronaves interceptadoras, simultaneamente com comparação visual pelos pilotos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Aparecia no radar de terra, aparecia no radar da aeronave e ainda era visto visualmente, a olho nu pelo piloto. O item B, variavam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, com capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco, coisa que a gente não tem tanta tecnologia para fazer esse tipo de coisa. O C, se mantinham em voo pairado, ou seja, tinha alguns momentos que ficava paradinho lá, não ia nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. E suas altitudes variavam abaixo do FL50, que é aproximadamente 1.500 metros, até altitudes superiores de 12.000 metros de altura. Tá? Então, rapidamente ele também ganhava essa altura aí. Essa aqui é a página final da conclusão, e aí eu separei aquele trecho ali que diz: como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Aí os próprios militares já estavam hipoteticamente colocando que pode ser que aqueles, como eles não viram tripulante nenhum, pode ser que fosse teleguiado de alguma forma, mas que estavam lá, saturaram os sistemas de radares. Em 2015, eu e o Joseph Prado da Burnie, a gente fez uma campanha bem forte junto ao Arquivo Nacional para pedir a liberação gratuita dessas fitas que continham os áudios de conversações entre os controladores das torres de controle e os pilotos.
E os seus anjos também, porque o piloto ele sempre tem um anjo, que é um outro militar que acompanha ele em todos os procedimentos. E conversando lá com o Coreg, a gente tinha na época um acordo de permuta entre coisas de OVNIs. E aí, em função dessa permuta, a gente conseguiu a liberação, porque o Arquivo Nacional cobrava, acho que era cerca de R$40 por minuto. Se você quisesse copiar uma dessas fotos, você ia gastar um absurdo. Eram cerca de 16 fitas cassete, apesar que está faltando alguns áudios, tá? Não sei se foi propositadamente ou não, eu acho que foi. Tá? Inclusive tem alguns relatórios que a Força Aérea não liberou, que a gente sabe que existe, que foi feito porque a gente conversou com os militares, mas não foi liberado para o público. A gente acha que deve ter alguma coisa ali naqueles relatórios que comprometa de alguma forma, então os próprios militares resolveram não mandar assim. E nas fitas tem uma delas, pelo menos, que existe uma adulteração, ou seja, existe um corte na conversação entre o piloto e a torre de controle. Mas é um grande ganho aí para a ufologia mundial e brasileira, a gente ter conseguido isso gratuitamente para vocês. Hipóteses, né? Então, uns astrônomos falavam que era um fenômeno astronômico, que era reflexo na asa do avião, outros falavam que poderiam ser objetos voadores convencionais, naves espiãs, etc, etc, etc. Então, todas as teorias desses fenômenos naturais, astronômicos e outros objetos voadores convencionais ou espiões foram descartadas, tá? Todavia, ainda se fazem alguns estudos para saber se poderia ser o avião americano Blackbird, né, que é esse avião aqui, que está aqui embaixo, tem uma foto maior. Esse avião, em 1986, era pouco conhecido e ele voava a 3,2 Mach, velocidade incrível, né? Cada Mach é 1,222, uns 3.000 e pouco, né, quilômetros por hora, que ele podia atingir. E ele podia subir até uma altitude de 85 mil pés, que dá bem mais do que 12 mil metros que eu falei anteriormente que esses objetos subiram. Esse aí, que é uma aeronave americana, poderia fazer isso. E dizem, né, a lenda do Blackbird, que ele tinha um sistema, isso aí não é comprovado porque os manuais que tem dele não falam disso, tá? É apenas uma especulação. Mas diz que ele, quando ele ia fazer espionagem em algum país, alguma coisa, ele soltava um impulso eletromagnético que interferia nos radares das aeronaves ou de solo. Fazendo o quê? Por exemplo, o Blackbird está vindo aqui, ele solta esse impulso e aí esse impulso verdadeiro do Blackbird, ele é duplicado, ou seja, é feito um monte de clone, mas que na verdade são anomalias magnéticas nos radares. Por que acontecia isso? Que aí o piloto ficava confundido, não sabe qual que é o alvo real, então ele não conseguia atingir. Aí vocês falarem, então o caso de maio de 86 está explicado, era o Blackbird que veio de repente numa área estratégica do Brasil, que era São José dos Campos, que tinha coisas ali realmente importantes, e aí ele veio fazer essa espionagem, fotografou e depois foi embora? Eu comprovo para vocês que não. Por quê? Porque a anomalia magnética, ela só veria no radar. E nós temos depoimento de pessoas que viram a olho nu. Então tem o caso de São José dos Campos, que uma pessoa viu 2 OVNIs às 18h30. Ou seja, não era um Blackbird, teria que ser 2. Tem outros casos que aconteceram em Guaratinguetá, que é aquele que eu falei, mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 militares viram a olho nu, quando deu blackout lá. Então não poderia ter 20 Blackbirds fazendo o que ali? Geralmente, se você for pensar dentro da lógica, tudo bem, mas 20 não vai mandar, né? E às 23h10, 11 OVNIs apareceram também no Rio de Janeiro com testemunho uma pessoa. Tem o nome de todas essas pessoas, né? Por questão de espaço, tudo, a gente omitiu, só colocou esses dados aí estatísticos, né? Então o Blackbird
está descartado. Então, considerando o caso como real, além de outros fatos relacionados com o fenômeno OVNI, que são autênticos, é oportuno solicitar uma ampla discussão na ONU, né, que é na Organização das Nações Unidas, sobre o tema fenômeno OVNI, bem como pedir também a abertura dos arquivos de todas as nações que são vinculadas à ONU. Foi mostrado aqui até numa apresentação que é bastante, né? Fica só uma quirelinha ali que ainda não está dentro da ONU, mas a maioria está. E paralelamente a isso tem que se criar um organismo multilateral de pesquisa para clarificar melhor essa fenomenologia. Ou seja, esse organismo teria que ser também coordenado pela própria ONU, tá? Porque aí seria uma entidade, uma organização neutra, né? Porque se ficar em qualquer país, de repente pode acabar numa oportunidade tendenciosa, né? E aí o que eles consigam de OVNIs, de tecnologia desses objetos, eles vão usar individualmente e egoisticamente com fins bélicos para atacar uma outra nação. Maiores informações sobre esse caso, né, como a gente tem pouco tempo, eu tenho só 5 minutos e 29 ali, estão na revista OVNI Pesquisa. Atualmente eu sou consultor dessa revista aqui, ó, OVNI Pesquisa, e é uma revista que ela surgiu, ela não tem editora, tá? É uma coisa que a gente faz artesanal, sai umas 4 revistas por ano, aproximadamente. Tem um site www.ovnipesquisa.com.br e a gente procura publicar casos dentro de uma metodologia científica e casos comprovados, porque hoje a gente percebe que a ufologia ela está bem contaminada. Então, se a gente quer que isso chegue à ONU, alguma coisa, a gente tem que fazer coisa séria, né? A gente tem que ecoar e apresentar trabalhos sérios, com propriedade, com comprovação, para que a gente seja ouvido. Senão vai cair no mesmismo, na mesma coisa de sempre, e vai passar, a gente vai morrer e não vai ver nada da ufologia avançar, tá? Então a gente está preocupado com isso, de deixar um legado sério para a ufologia brasileira, por isso que nós retomamos. O corpo de consultores dessa revista, nós temos militares, astrônomos, jornalistas, tem representantes de várias áreas. Então, como é multidisciplinar, fica mais interessante também, porque um critica o outro, e aí nessas críticas construtivas a gente consegue apresentar para vocês aquilo de melhor, porque a gente é obrigado, se sente de certa forma mobilizado a cada vez trazer coisas melhores para vocês, mais confiáveis. Tanto é que às vezes a gente escreve um negócio lá, mas isso tem confirmação? Não tem. Então é melhor nem publicar, né? Porque a gente não vai ter credibilidade, né? E hoje o que a gente vê na ufologia? Se publica qualquer coisa, tem um monte de, desculpa o termo, palhaçada, né? Viagem na maionese, e a gente não está interessado nisso. Se a gente quer realmente que ecoe na ONU, a gente tem que fazer um trabalho primoroso, né? E tem vários ufólogos aí no Brasil que têm essa conduta e com certeza vão estar ajudando nesse novo empreendimento aí. Só para concluir esse caso, eu particularmente, Edson, afirmo para vocês que o caso de maio de 86 é algo muito, muito além daquilo que nós imaginamos. É um caso muito real, que envolveu civis, envolveu muitos militares, envolveu o nosso aparato técnico de interceptação. A gente não conseguiu chegar. E outros casos também que foram abordados aqui em outras palestras também mostram que outros países que empreenderam perseguições similares também sofreram os mesmos tipos de anomalias magnéticas, não conseguiram se aproximar desses objetos, porque a tecnologia deles é algo que ainda está muito além da nossa ciência compreender. Tá? Então eu queria agradecer a minha rica oportunidade, queria agradecer a Deus também, porque Deus
tem nos dado vida, então hoje eu estou aqui falando para vocês. A gente nunca sabe o dia de amanhã, principalmente quando a gente mexe com documentação militar, com casos envolvendo militares, você não sabe o que pode acontecer na esquina, ali virando a esquina. Então agradeço a Deus também, porque hoje eu ainda estou vivo e posso passar isso para vocês. Legal? E vou continuar aí nessa batalha, lutando sempre pela verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico que é a ufologia. Meu muito obrigado a vocês aí que estão prestigiando esse evento. Obrigado mais uma vez a todo o corpo técnico, né, do grupo do Dr. Júlio Navarro. Obrigado pela minha oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos.